Todos nós sabemos que quem tem diabetes, se não se cuidar, pode ter sérias complicações. É sempre um alerta que é feito. O pé diabético é um desses problemas, causado por uma ferida que não cicatriza e infecciona. Eu estou recebendo no estúdio a enfermeira estomoterapeuta e podiatra Bernadette Conte, que vai explicar melhor como é que isso acontece, o que você deve prestar atenção. E se você tem alguma dúvida sobre pés diabéticos, pode mandar sua mensagem pelo nosso WhatsApp, que é o 998971000. Bernadette, bom dia, obrigada por ter vindo, viu? Bom dia, obrigada, Mônica. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. E é numa semana importantíssima, porque dia 14 foi o Dia Mundial do Diabetes. Isso. Agora, o que é o pé diabético, Bernadette? Então, o pé diabético, ele é diagnosticado por quê? Por 3 fatores, que são a neuropatia, as deformidades e o trauma. E a partir desses fatores, ele é caracterizado o quê? Por uma lesão com dificuldade de cicatrização. Por que dificuldade de cicatrização? Porque por conta da diminuição da sensibilidade e diminuição da circulação desses membros. Por que ela diminui mais a cicatrização? Porque ela tem uma diminuição da circulação e nesse período ela prolonga o processo de cicatrização. Então, na grande maioria são lesões infectadas ou contaminadas, que se você não tratar num período adequado e adequadamente, ela pode levar, inclusive, a amputações de membros. Nossa, isso é muito sério, porque a pessoa perde a sensibilidade por conta da neuropatia. Isso, ela perde a neuropatia classificada por quê? Pela diminuição da sensibilidade. E na grande maioria dos pacientes possui também a diminuição da circulação. Então, isso são os membros isquêmicos, que por conta da diminuição da circulação. E o Ministério da Saúde, ele relata que 70% das amputações não traumáticas dos membros inferiores estão relacionadas ao diabetes, à glicemia não controlada. Olha, gente, é muito alto, não é? Muito alto. E no Brasil, hoje, ocorre 55 mil amputações no ano e nos Estados Unidos, 80 mil amputações. E tudo isso poderia ser evitado, não é, Bernadette? Com certeza, poderia ser evitado por quê? Pela questão do cuidado, do autocuidado, do controle da glicemia. Porque a gente fala que o cuidado, ele abrange o paciente num todo, que vai desde o controle da glicemia até a inspeção diária dos seus pés, que é o principal cuidado que nós devemos ter. Onde o paciente, todo dia após o banho, ele deve fazer uma inspeção dos pés, ele deve ter o cuidado com os calçados, não usar aquele calçado com o bico fino, mas o bico arredondado, porque pode fazer uma compressão dos pés. O corte das unhas é fundamental, outro cuidado que as pessoas não dão muita importância, mas pela diminuição da circulação e da neuropatia, ocorre um aumento de fungo nas unhas. E esses fungos, quando você não tratar, ele pode levar a outras infecções, como por exemplo a erisipela, que é muito comum. Então, nós temos profissionais especializados nessa área, que nós temos os técnicos podólogos e nós temos a podiatria clínica. Que é o seu caso. Isso. E o que é a podiatria clínica? Ela é uma sub-área da estomoterapia. Então, são enfermeiros especializados que abordam. O principal foco é o quê? São as doenças crônicas, que é o diabetes, o vascular e a geriatria. Mas, claro, nós trabalhamos também a podologia no geral, mas o nosso foco principal é o pé diabético. Você falou dessa questão de prestar atenção no calçado, de todos os dias dar uma olhada nos pés, verificar, cortar as unhas. E a Bernadette trouxe pra gente essas palmilhas que são indicadas para quem tem diabetes, não é? Por quê? O que significam essas palmilhas, Nós Bernadette? temos várias palmilhas, desde a palmilha que já é confeccionada em laboratórios e nós temos o próprio profissional, que é o fisioterapeuta, que desenvolve as palmilhas. Como? Essa palmilha, ela tem a função de diminuir a pressão no local. Porque como o tempo o paciente vai pisando, vai formando uma pressão e essa palmilha, ela vem para quê? Para diminuir. Então, o paciente vai ao especialista, ao fisioterapeuta, é feito um exame computadorizado para se ver aonde está a maior área de pressão. E no local da pressão é feita uma palmilha para diminuir a pressão nesse local. Então, quando ele pisar, ele vai diminuir a pressão.
de acordo com o exame que é realizado. E ele pode pegar essa palmilha, por exemplo, usar no sapato, usar no tênis? Claro, ela pode é feita sob medida. Sob medida, né? Sob medida, ele pode transferir de um calçado para o outro sem problema. E a gente tem outras aqui que são semelhantes? Isso, nós temos a palmilha para descanso, tem a palmilha para a pessoa que corre, enfim. Para cada caso, nós temos uma palmilha específica. A palmilha para o diabético é classificada como uma palmilha para descanso, para diminuição da pressão. Dessa pressão local. Que pode trazer. Né? Inclusive, hoje nós temos calçados também. Quando você tem uma pressão maior, está tudo feito com especialista. É deixado uma parte aberta para diminuir a pressão. Então, são calçados que são feitos adequadamente para o diabético, o pé diabético. Todos que têm diabetes precisam ter este cuidado? Mesmo se eu tenho a minha glicemia controlada, Bernadette, esse cuidado com os pés, ele deve ser constante, mesmo para aquele que é bem disciplinado, que segue as orientações do médico? Sim, com certeza. Inclusive, nós temos 2 tipos de diabetes, o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1, pela dermatologia, é relatado que ele deve fazer, a partir do 5º ano, anualmente a inspeção e a avaliação de risco, que é outro trabalho desenvolvido por profissionais também, que é para ver a sensibilidade. E o diabetes tipo 2, a partir do diagnóstico, ele deve realizar essa avaliação de risco anualmente ou de acordo com o grau do risco de desenvolver lesão, até mensalmente ou cada 6 meses. Então, todo paciente, ele tem que ter esse cuidado diário e fazer essa avaliação de risco que é desenvolvida por profissionais especializados, que são médicos ou enfermeiros especializados. Por falar nisso, a pergunta de uma amiga nossa que está com dúvida, dor nas costas pode indicar? Diabetes pode ser? Ou não tem nada a ver? Não, né? Não, dor nas costas não. Às vezes pode ser a questão de musculatura, mas somente dor nas costas não. Ela precisa fazer um diagnóstico, ela precisa procurar um médico. Às vezes pode ser postura, às vezes mais relacionado ao pisar inadequado, onde ela pode ter uma palmilha que vai corrigir essa postura, do que o diabetes, né? Nós temos alguns sintomas que às vezes as pessoas não levam em consideração. Eu queria que você falasse sobre isso, Bernadette. Dormência, formigamento, dor, são sintomas de quem tem diabetes e que o pé pode dar, né? Sim, com certeza. Esses sintomas são os sintomas da neuropatia periférica. Então, é aquele paciente que ele sente dor durante a noite e durante o dia ele melhora. Por quê? A neuropatia, ela ocorre o formigamento, o pé, ele fica dormente, né? E essa neuropatia, esses sinais, eles acabam diminuindo com o exercício físico. Então, por isso que à noite sente mais dor, porque ele fica em repouso. E durante o dia, quando é estimulado esse músculo, estimulada essa circulação, ela tem uma diminuição da dor. Então, a gente tem muitos pacientes que relatam, eu coloco o pé para fora da cama e fico balançando da dor, porque essa dor não sacia. Mesmo com analgésicos, porque a neuropatia, ela diminui os vasos sanguíneo, diminui a circulação, então mesmo com analgésico, a dor, ela tem uma dificuldade maior de cessar. E é preciso tratamento para isso, tratamento, então você procura imagina ficar com dor. Com certeza, então você procura um vascular para trabalhar a parte vascular, tem os ortopedistas, tem um fisioterapeuta, uma equipe multidisciplinar que trabalha junto. E o grande problema da neuropatia é o que? A gente fala que são os picos elevados de glicemia. Então, esses picos elevados são mais preocupantes do que se você tivesse uma glicemia elevada contínua. Porque se nesses picos você vai ter esse trauma maior de nervos. Então, a gente fala que se o paciente chegar no seu consultório com uma diabetes constante elevado, é menos preocupante que você tiver picos elevados, seja 400, você vai tomar o medicamento, vai para 50, aí sobe novamente, porque nesses picos que ocorrem essas neuropatias, as nefropatias, retinopatias. Precisa ficar atento. Além das palmilhas, dos calçados, meias. Também é preciso um cuidado na hora de usar as meias? Com certeza. Então, a meia, ela tem que ser uma meia de algodão. Por quê? Porque existe a meia de algodão e a sintética. Isso. A sintética, ela tem uma dificuldade maior de transpiração. E nessa dificuldade de transpiração, acaba tendo uma umidade maior no pé, aonde que você pode ter uma micose das unhas. Então, orienta-se a meia de algodão,
aonde que transpira mais, né? 100% de transpiração. E sem costuras, porque nessa costura, quando você tem uma sensibilidade diminuída, pode pegar o paciente inocente. O calçado tem que ser um calçado fechado, porque quando você tem uma diminuição da sensibilidade, o paciente que está com uma sandália aberta pode pisar em alguma coisa, traumatizar e não perceber. Inclusive, nós temos relatos de pacientes que, eu pisei, cortei e não percebeu. Pisou de manhã, traumatizou, só foi perceber quando estava sangrando. Não percebeu o trauma por conta da diminuição da sensibilidade. Salto alto para mulheres que têm diabetes, não é indicado? Não é recomendado. É recomendado salto baixo e o bico fino também, que é o charme da mulher. Não recomendado também, porque ele faz a compressão dos artérios. Então, só para a gente poder encerrar, sempre ficar atento aos pés, porque eles vão dar um sinal de que há algo errado para poder evitar esses números da amputação que você trouxe, né, Bernadette? Com certeza. E sem contar que, assim, quanto maior o tempo do diabetes, maior são os gastos para a saúde pública, maiores são os gastos para a saúde. Então, assim, prevenir sempre é melhor, que o custo é menor, a qualidade de vida do paciente, melhor, né? E sempre inserir o paciente e o familiar, porque é ele que vai estar no dia a dia ali cuidando dos seus pés. Que papo bom, conversa boa com a enfermeira estomoterapeuta podiatra Bernadette. Conta com a gente hoje no Manhã Total, tirando todas as dúvidas sobre pés diabéticos. Obrigada, Bernadette. Volte sempre, viu? Eu que agradeço. Um bom fim de semana para você. Igualmente. Obrigada.